Bom dia, gente. Paz do Senhor. Como vocês sabem, o pastor Ademir está em viagem. Ele fugiu do frio, foi lá para visitar o filho dele lá na Europa, o Miguel, e a Viola, que está grávida. Hoje de manhã, nós acordamos, estava 6 graus, com sensação de menos 15, né? Mas está bom. Graças a Deus, a gente precisa também desse clima, desse tempo, para que tudo funcione bem no mundo. Então, glória a Deus por isso. Nós estamos estudando, né, nesses dias, nessas últimas semanas, essa série, Cartas Antigas para um Novo Tempo, que é baseada naquelas 7 cartas nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e Jesus é quem dá as dicas. Jesus é quem fala para João o que ele vai escrever. É Jesus falando às igrejas. Então, a gente já teve algumas, né, as primeiras 4, hoje nós estamos na 5ª carta. A gente teve uma introdução, depois mais 4 mensagens, né, para cada carta que foi escrita. Hoje nós vamos falar sobre a carta para Sardes, uma cidade daquele tempo. Ainda existe essa cidade milenar. Hoje é mais um vilarejo, mas ela está lá. A gente vai falar sobre ela. E é uma cidade que passou por muito tempo já, né? No tempo de Jesus, ela já era praticamente milenar, para você ter uma ideia. Eu não sou tão velho assim, mas eu sou, por exemplo, do tempo do cruzeiro. Quem lembra do dinheiro chamado cruzeiro? Tem bastante gente, tem mais velho aqui do que eu imaginava, gente. Depois do cruzeiro veio o cruzeiro novo, vocês lembram disso, né? Que tempo difícil. A gente era milionário naquela época, lembra? Eu era milionário, na minha carteira de trabalho tinha lá, eu recebia 1 milhão e não sei quantos mil cruzeiros. Gente, para ser milionário assim, só a graça, né? Depois cortaram os 3 zeros, fizeram cruzeiro novo, e aí inventaram cruzado. Lembra disso? O nome esquisito para um dinheiro, né? Mas é o que a gente tinha para aquela época. Depois o cruzeiro real, e aí vem em 94 o plano real, né? Vocês lembram disso? Só para a gente lembrar como as coisas... Eu sou do tempo, inclusive, que eu não falava isso, mas algumas pessoas, muitas, falavam assim, eu vou receber o meu ordenado, e aí eu vou comprar isso. Sabe o que é ordenado? Você não sabe o que é ordenado, né? Salário. O Ednei sabe o que é, tá? Ele recebia ordenado. Eu só recebia salário. Eu sou do tempo da Telesp, aqui em São Paulo, né? A Telesp. A gente era rico quando a gente tinha um telefone. A gente fazia planos. O meu sonho na vida é ter um telefone. Sabia disso? Telefone fixo. Então, a gente fazia até consórcio para ter telefone. Aí, nossa ideia era comprar um telefone em trocentas mil parcelas, para depois, um dia, quem sabe, trocar por um terreno. Ou dar entrada numa casa. Gente, isso é verdade. Esse tempo existiu. Existiu esse tempo onde não existia nem traços de telefonia celular, nem muito menos de internet. Então, a gente passou por cada coisa, né, nesse tempo. Fala a verdade. A gente é do tempo que a seleção brasileira de futebol era o futebol arte. Nós éramos o país do futebol. Vocês lembram disso? Eu lembro do tempo do Sócrates, o tempo do Zico. Do Pelé eu não lembro, gente, desculpa. Você, Rosa, lembra do Pelé? Eu só lembro de ouvir falar. Mas depois veio o Ronaldinho, isso aí todo mundo conhece, o Romário, o Kaká. Era um timaço, assim, que a gente não sabia, né, qual ia ser o placar, mas a gente sabia que ia ganhar de todo mundo. Mas
é a primeira, inclusive, primeira seleção do mundo que é pentacampeã. Não é isso? E aí a gente agora, só que já faz 20 e poucos anos que a gente é pentacampeão. Já foi em 2002, então já faz 22 anos. Se bobear, está vindo aí a Alemanha, está vindo a... Quem mais que tem 4? A Itália, a Argentina tem 3. E se a gente ficar bobear, daqui a pouco a gente é... lembra do Brasil, que era penta? Então, ficou penta ali até... Lembra do Brasil, que era do país do futebol? Essas coisas. O que será que aconteceu com o futebol, a arte? Não é o país do futebol? O que será que aconteceu com o nosso futebol? E parece que aquela glória ficou no passado. Né? Aquela pompa, o status de melhor país melhor futebol do mundo, estava aqui. Ficou lá atrás, parece. A glória do passado. Hoje é só lembrança. E eu vou perguntar também agora o que aconteceu com a igreja em Sardes. E a gente vai falar sobre isso hoje, tomando por base essa introduçãozinha, falando do que ficou no passado. E eu queria ler com vocês em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Só a carta para Sardes é curtinha, mas é pesada. Ela é pequena, mas é braba. Então, vamos ler com bastante cuidado aqui. Apocalipse 3, de 1 a 6. Na NVI, isso aí. Ao anjo da igreja, em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante e o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, ou que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Está todo mundo ouvindo aí? Todo mundo está me ouvindo bem? Então, todo mundo aqui tem ouvido e está ouvindo. Glória a Deus. Nessas 7 cartas, o que a gente tem aprendido nessas mensagens que nós temos ouvido, é que Cristo demonstra o seu amor pela igreja. Ele escreve, na verdade, para cada igreja porque Ele as ama. Não sei quem já recebeu carta aqui escrita à mão. Eu também sou desse tempo. Antes do e-mail, a Vani tem umas guardadas lá em casa. Quem escreve à mão para alguém, gente, é porque ama, fala a verdade. Jesus também ama a sua igreja, por isso ele escreve com recomendações, com orientações, com advertências. Em cada carta, ele se apresenta como aquele que está no meio da igreja. A gente já viu isso lá em algumas mensagens no começo, aquele que tem as 7 estrelas, aquele que anda no meio da igreja. Cristo valoriza a sua igreja quando ele escreve para ela, e ele se faz conhecido no meio dela, através dela. Então, aquela ideia de estar em Cristo, mas não estar na igreja, é furada.
é inválida. É impossível de dar certo. Impossível a gente falar que está em Cristo e não está na igreja, porque a atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Então, você não é possível você falar, eu estou bem com Jesus, mas aqui sozinho na minha casa, sem igreja. Não dá para ficar bem com Jesus sem a igreja. Ele é aquele que está nos preparando e nos esperando o dia dele chegar para nos resgatar, para nos levar como a sua noiva. Então é muito importante lembrar disso. A atenção dele está voltada para a noiva. Não está voltada para uma pessoa aqui, para outra lá. Claro que ele é Deus acima de tudo, ele é onisciente, é onipresente, onipotente. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele conhece cada pessoa. Mas nós estamos falando de ter uma vida com Cristo. Isso se faz na igreja, em comunidade. Mas, pois bem, vamos para a cidade de Sardes. Como a gente leu, tem alguns detalhes que só alguns livros históricos contam. Sardes era uma igreja que era... é uma cidade. É uma cidade que era devota da deusa Cibele, assim como algumas outras cidades, né, naquela região, naquele tempo. Essa deusa aí diz que ela restaurava a vida aos mortos. Só que não, a gente sabe disso, né? É o que se dizia. Sardes foi a capital de uma região chamada Lídia. Hoje, para você ter uma ideia, essas 7 igrejas estão na Turquia, sabe? A Turquia é o único país que tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa, dividida por uma ponte lá em Istambul. Istambul é a capital hoje, né? Então, para a parte de cima lá de Istambul é a Europa, a outra parte é a Ásia. Então, essas 7 igrejas ficam todas ali na parte asiática do que é a Turquia hoje. E naquele tempo, aquela cidade, Sardes, ela no século 7 antes de Cristo, ou seja, mais de 600 anos antes de Cristo, ela era muito importante, poderosa, lá no reinado de um tal de Creso, e ela era muito imponente, ela foi construída em cima de uma colina e toda murada, né? Você imagina, você vê uma planície aqui, uma colina ali, e uma cidade lá em cima, cheia de muro. Era impossível de alguém invadir. E todo mundo, assim, os soldados e os habitantes daquela cidade, eles tinham certeza, eles sabiam com certeza que aquela cidade era imbatível. Tenho certeza que jamais a gente vai cair na mão de nenhum inimigo. E tanto é que a cidade nunca foi derrotada por ninguém num combate, num confronto direto. Por todas essas condições aí, pelo poder que ela tinha, a estrutura que ela tinha, onde ela foi construída. Então, mas isso, ao mesmo tempo que dava esse poder, dava também uma autoconfiança para as pessoas, um orgulho e uma arrogância. É um perigo isso, né? A gente, quando é muito autoconfiante, é muito fácil de a gente ficar orgulhoso, e do orgulho passa para a arrogância também muito facilmente. E isso precede uma queda. Aconteceu isso, a cidade caiu sim, com o seu orgulho, com a sua arrogância e tudo, foi tudo por água abaixo, porque o Ciro, da Pérsia, em 529 a.C., ele fez um cerco lá de 14 dias, e aí eles aproveitaram quando alguns soldados dormiram, isso diz a história, e aí, por um buraco na muralha, o exército do Ciro conseguiu penetrar. Imagina, o pessoal dormiu pesado mesmo, né, para entrar um exército e dominar a cidade. E ela foi dominada mesmo pelos persas nesse tempo.
e porque os soldados vacilaram, cochilaram, ou dormiram pesado e foram invadidos, foram dominados. E não foi só isso. Mais tarde, em 218 a.C., sabe que, né, vai baixando o número, mas porque vai chegando em Jesus. Em 218, o tal de Antíoco Epifânio, olha aí para as grávidas, o nome bonito, Antíoco Epifânio. Ele dominou também da mesma forma essa cidade. Por 2 vezes, pelo menos, a gente vê que aquela imponência toda foi vencida, foi batida. Então, pensa nisso, vigia. E por causa até desses acontecimentos, até vamos dizer, os membros daquela igreja de Sardes, os menos desatentos, eles entenderam claramente quando Jesus diz assim, esteja atento. Lembra que a gente leu isso? Esteja atento, senão eu virei como um ladrão. O pessoal que se ligou nessa mensagem, porque eles lembraram, a gente vacilou lá no muro, o pessoal invadiu e tomou nossa cidade. Da mesma forma, Jesus está falando, fiquem atentos. Senão eu posso chegar também como um ladrão, vocês nem vão saber de onde veio a turbulência, de onde veio o problema. Enfim, mais para cá na história, no ano 17, já depois de Cristo, isso no tempo já dos romanos, né, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto. E aí o tal do Tibério, né, o imperador romano, ele ajudou naquela reconstrução da cidade. Isso até fez com que o Tibério fosse endeusado pela cidade de Sardes, assim como já era também lá em Esmirna. O pessoal acabou cultuando o Tibério só porque ele reconstruiu a cidade naquele tempo. E, bom, isso tudo são sinais de uma decadência moral dessa cidade. Uma cidade que tinha tudo para ir bem, mas por causa da sua arrogância, do seu orgulho, ela caiu. E aquela fama que ela tinha de ser imponente, de ser poderosa, ficou lá atrás. Ficou, na verdade, só a fama. Quem falava de Sardes, falava, tinha aquela cidade forte lá, só que ela estava já caída, estava derrubada. Ela foi se reerguendo e tal, mas com aquele gostinho de que, será que a gente vai conseguir ficar de pé? Ela se reergueu com aquele histórico. Será que até quando nós vamos continuar assim? Então, sabe quando você se reergue, mas com desconfiança? Assim era a cidade de Sardes. Ela passou a ser uma cidade bem promíscua, longe do que Deus queria para uma cidade. E o pior é que a igreja tornou-se assim como ela. A igreja de Sardes também se tornou como a cidade. Claro, essa carta, quando ela foi endereçada à igreja de Sardes, a cidade era rica, mas totalmente degenerada. Ela já, vamos dizer, se deitava na glória do passado. Como a gente estava falando no começo, né? Passado lindo, mas ficou lá atrás, e o pessoal se acomodava naquele passado. Os seus habitantes, então, agora só buscavam prazeres momentâneos. Como eu disse, a igreja ficou como ela, como a cidade, vivia do passado. Então, vai pensando sobre isso. A igreja também era influenciada pelo exterior. A igreja passou a ser tão irrelevante que era como o que a Bíblia chama de sal sem sabor. Ou aquela luz, aquela lâmpada que é colocada embaixo da cama, que não ilumina mais nada. Um sal que é insípido, sem sabor, que é usado só para jogar no chão,
para ser pisado pelas pessoas, como diz a palavra. Vivia no passado, irrelevante. Ela tinha uma fama, assim como a cidade tinha fama, tinha performance, provavelmente os cultos eram bem feitos, bem preparados. Se fosse hoje, podia ser transmitido para todo mundo online em 4K. Mas ela não tinha uma vida íntegra. Mas ela caiu na falta de integridade, caiu no mundanismo. Então, essa é uma igreja para a qual Jesus se revela, e ele fala: vocês estão precisando de um reavivamento. Vocês precisam acordar. Tem gente que está morrendo aí no meio de vocês. Tem gente que já morreu no meio de vocês. Jesus, então, fala: acorda. Vamos acordar e ressuscitar aqueles que estão morrendo. E o que a gente já pode pensar? Como que está a igreja, se Jesus olhasse, e ele olha, Jesus está vendo. A gente leu também, em cada carta, Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu estou olhando para vocês. Como está a igreja de Indaiatuba? Imagina Jesus olhando agora, nesse momento, para a igreja. E a igreja, é bom você lembrar, a igreja não é isso aqui é um pedacinho da igreja. O culto é o momento mais top da igreja, porque a gente está, com alegria, cultuando ao Senhor. Mas o que é a igreja no seu dia a dia? Como é a igreja de Indaiatuba, de segunda a sábado? E no domingo, do meio-dia às 6. Porque até aí, de vez em quando, a gente também descamba. A gente só fica legal na hora do culto. Será que a gente está muito diferente da igreja de Sardes? Por que a gente tem que ler isso hoje para nós? O que faz, o que é relevante para nós essa mensagem? Eu, sinceramente, penso que não é diferente. Você pode até discordar, mas eu queria que você pensasse e colocasse isso diante de Deus, no seu coração. A gente está diferente da igreja de Sardes, que se deixou levar pelas coisas do mundo em muitas áreas. Será que a gente ainda também não está deitado numa glória do passado? A igreja de Indaiatuba, eu estou colocando bem genérico, mas eu vou afunilar ainda mais. A Ibinai, você conhece a Ibinai? Quem fala da Ibinai em Indaiatuba pensa no quê? Aquela igreja, a igreja missionária. Não é isso que a gente ouve? Tu fala a verdade, quão missionário a gente é hoje em dia? Teve um tempo que a gente investiu bastante em missões. Estou falando como a igreja de Sardes fazia. Teve um tempo que a gente, quando o nosso pastor foi para a África fazer uma visita lá em alguns países, em algumas comunidades, a visão se abriu, a nossa igreja também se abriu para ver o mundo de forma diferente. A nossa igreja, então, começou a investir bastante. Gente aqui se levantou para ir para missões, uma família aqui, uma menina ali, outra que foi para a África também, outra foi para trabalhar com ribeirinhos, outros foi para a Europa, outros foram para o navio, aí outros também foram 3 para o navio. Há quanto tempo ninguém se levanta aqui para ir para algum lugar, para chegar naquelas pessoas que ainda nunca ouviram falar do Evangelho? Qual foi o último ano que alguém se levantou como um missionário para ir para longe, para os confins da terra? Então, como a gente tem a ousadia de falar, nós somos uma igreja missionária? Tem que ter muita ousadia. E ousadia, eu vou falar aqui para vocês.
Ousadia é também o missionário que é sustentado pela igreja, e a gente prefere, ele inclusive prefere, pelo jeito, ficar na igreja como ministro de louvor, ao invés de ir para o campo missionário. Ah, mas está fazendo bastante coisa aqui. Amém. Mas e o seu chamado? Para que foi que Deus te chamou? Eu estou pensando muito sobre isso, queridos. Estou pensando muito sobre isso. Eu não sei o que vai ser, mas Deus está me incomodando demais com isso, com essas cartas, especialmente com essa. Esse negócio de viver da fama de sermos uma igreja missionária que está fazendo bem pouquinho. Ah, mas a gente tem uma Naem, a gente tem... Amém, a gente tem uma Naem, também já faz 25 anos, está funcionando. Talvez seja a melhor coisa que a gente já fez e está fazendo até hoje. Glória a Deus. Mas vamos se deitar nisso? Vamos se apoiar nisso? Então, o primeiro passo para que haja um reavivamento na igreja é que a gente tem que ter a consciência honesta de que tem algo errado. A gente tem que colocar a nossa vida na balança todo dia. Tem que colocar a vida da igreja como comunidade. Como é que está a nossa igreja todo dia, hoje? O que nós estamos fazendo? Será que Deus está olhando para a gente, né, e está aprovando? Parabéns, parabéns por isso. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Então, quando é que um reavivamento é necessário? Tem alguns pontos aqui. No versículo 1, a gente viu Jesus se apresentando ali, e ele falou que ele está vendo. Eu conheço as tuas obras. Entre outras coisas, ele fala isso. Então, quando o reavivamento é necessário, quando seus membros vivem como se não fossem convertidos. Acontecia muito lá em Sardes. Tinha gente que vivia uma vida como se não fosse crente. Porque não é porque a gente... Vou falar deles, tá? Vou falar só deles agora. Não é porque eles iam para a igreja, para a reunião, que eles eram crentes. Mas Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Eu estou te vendo. Eu estou vendo o que eu mandei você fazer, e você fez ou não fez. Eu sei o que você faz e eu estou vendo o seu coração. A reputação daquela igreja perante as pessoas era até boa. Aqui fala, você tem fama de estar viva. Por quê? As pessoas olham e falam, a igreja de Sardes é uma bênção, né? Mas Jesus fala, eu conheço as tuas obras e você, para mim, parece morta. Ele foi bem duro, mas ele precisava ser, porque tinha gente que mesmo que estava morrendo ali. Aquela igreja estava morrendo, aquela igreja devia estar cheirando mal já para o nariz de Jesus, para o olfato de Jesus. Que ele não estava suportando mais. Ele teve que escrever isso e falar, gente, vocês estão morrendo. Eu estou vendo. Não adianta os outros falarem que vocês estão bem, que vocês são bonitos, mas eu sei que vocês são feios por dentro. Quando o reavivamento é necessário, quando a sua fé é nominal. O que você... eu sou crente, sou batista. Mas é só nome. Eu sou de Sardes, eu sou da igreja de Sardes. Baita nome. Mas as suas obras são mortas. A Bíblia fala disso também. De obras mortas. Aquelas que são obras mortas? Coisas que a gente faz aqui que vai morrer aqui mesmo.
sabe? Porque Deus vê o coração. Ele sabe quando a nossa obra é viva, quando as nossas obras têm peso para a eternidade, coisas que vão durar para sempre. Essas são obras vivas. As coisas que morrem aqui mesmo são obras mortas. Então, quando existe isso na igreja, é sinal de que precisa de um avivamento, sinal de que os crentes estão morrendo, precisam reavivar. E o mundanismo adoece a igreja, isso vem aos poucos, sabe? Devagarinho a gente vai adquirindo costumes e hábitos e vocabulários e ações. Aqui no mundo é normal falar essas coisas, é normal falar um palavrãozinho que não dá nada. Não, isso não dá nada, vai mudar a minha fé. Não é normal eu fazer coisas que lá fora o pessoal faz, porque não vai mudar nada, sendo que domingo eu estou aqui, eu estou de boa. Devagarinho tem coisas que vão minando a igreja. Isso aconteceu em Sardes. Devagarinho criou-se um buraco na muralha, e a hora que o pessoal menos esperava, foi invadido. Eu tenho certeza que ninguém deixou um buraco ali por anos. Ninguém sabia, na verdade, que aquele buraco existia. Por isso que eles foram invadidos. Se alguém soubesse, claro que iam tampar o buraco. E o que nós temos que fazer? Nossa fé não pode ser nominal, não podemos, produzir obras mortas, temos que fechar as brechas, temos que tirar fora a imoralidade, o mundanismo, evitar de nos parecermos tanto com o mundo. Mas a gente tem que se infiltrar no mundo para ganhar eles. A gente já está no mundo, gente, a gente não precisa se disfarçar de nada. A gente não precisa se disfarçar de mundo para a gente ganhar ninguém. Muito pelo contrário, nós temos identidade. A nossa identidade está baseada, firmada em Cristo. As pessoas têm que olhar assim a gente com respeito e falar, olha, naquela eu confio, naquele eu confio, porque ele fala o que é certo. É duro, fala na cara, mas fala o que é certo. Aquele lá faz o que é direito. Porque devagarinho a gente morre. Devagarinho a igreja descamba. As brechas aparecem. Quando que o reavivamento da igreja é necessário? Também quando não há vida íntegra, verdadeira. Lá em Isaías 29:13, fala assim, que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós temos uma marca da Ibinai, teve um tempo atrás que nós reconhecemos 3 grandes marcas. Uma delas é integridade. O que é integridade? É isso, é ter uma vida verdadeira, é a gente fazer aquilo que a gente fala, é a gente viver conforme aquilo que a gente prega. Isso não é fácil, gente, mas é necessário. É necessário. Deus quer assim, vocês têm que me honrar com os lábios e com o coração. Jesus está falando, Deus está falando lá através de Isaías, para aquele povo. Então não é trabalhar na igreja, eu trabalho na igreja para ser visto, mas, no fundo, eu sou um hipócrita religioso, que eu dou oferta, eu dou dízimo, eu canto, eu oro, mas a Bíblia também tem um termo que ela fala pesado, que fala, vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Caiado é que quando passa cal, aquele por fora é bonitinho, passa um cal, fica branquinho. Mas lá dentro é sepulcro, lá dentro é feio, é fedido, é podre. Quando não há uma vida íntegra, a gente aparenta piedade, mas negamos o poder de Deus. Isso está lá em 2 Timóteo 3:5. Deus estava falando assim para Timóteo lembrar o seu povo, lembrar a sua igreja. Gente,
aparência de piedade não é nada se vocês negarem o meu poder. A gente tem que ser, sim, piedosos, nós temos que ser piedosos, mas baseados no poder do Senhor. Lembrei também de Caim. Lembra de Caim e a sua oferta? Deus viu o coração de Caim, ele avaliou aquela oferta e reprovou ela. Deus viu também aquele povo, já mencionei, né, no tempo de Isaías, que ele fazia um culto espetacular. O culto era lindo demais, mas sem santidade. O culto não era santo. Tem gente que costuma falar que nós vamos ter santa ceia. O culto todo tem que ser santo. A vida do crente toda tem que ser santa. Né? Sardes era assim, era uma igreja falsa. Ei, Sardes. Quando que é a necessidade, então, de reavivamento? Mais um ponto. Quando há crentes, já mencionei isso também, se contaminando com o mundanismo. O pecado se infiltrou na igreja, por meio dos crentes. O pecado se infiltrou na igreja por meio dos crentes. E passa a viver uma vida moralmente desaprovada por Deus, uma vida dupla. A igreja toda, então, lá em Sardes, estava se contaminando. Tem uma passagem em 1 Coríntios que fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe, né? O fermento faz a massa crescer. É um pouquinho só. 40 gramas você faz com 1 quilo de farinha. Isso, ela envolve a massa toda. Isso quer dizer, a corrupção no nosso meio vai entrando devagar e aos poucos toma tudo. Então, o que Jesus ordena? Ele ordena que a igreja seja reavivada. E nós temos aqui pelo menos 5 expressões que confirmam isso nos versos 2 e 3. A primeira é: esteja atento. Tá bom? Sardes caiu porque não vigiou. Ela foi invadida 2 vezes porque não vigiou. Então, vigia e ora, meu irmão, porque os tempos não são fáceis. Nós precisamos fugir de lugares e situações que cheiram a perigo. Amém? Tem vezes que a gente tem que fugir. Está escrito também na palavra: fuja da aparência do mal. O negócio parece que não é bom, não vai dar certo. Gente, foge de lá. Não se envolve. Fique ligado a Deus em oração para discernir as situações. O Espírito Santo dá um dom para a gente de discernimento. Peça esse para Deus. A gente aqui não é disso, mas tem muita gente que prefere outros dons, tipo de falar em línguas. Ok, pode ser. Mas se for para pedir algum dom legal, um dom bem útil, pede o dom de discernimento. Aí você vai saber, quando chegam as situações, se é de Deus ou se não é de Deus. Se é de Deus ou se é do inimigo de Deus. Discernimento para isso. Peça a Deus. Porque há crentes ainda dormindo espiritualmente, acomodados, indiferentes com as coisas de Deus. Lá em Sardes. Jesus fala também, além de esteja atento, ele fala: fortaleça o que resta. Ele está dizendo aqui que os crentes firmes, os que ainda estão firmes, eles devem olhar também para a comunidade e falar: gente, eu preciso ajudar aquele irmão, preciso ajudar aquela irmã, eu preciso ajudar aquela pessoa ali que está em dificuldade. As coisas estão ficando ruins para ele, a família dele está se perdendo. Às vezes a gente olha e fala: puxa, que pena, né? Aquele irmão lá se perdeu.
Ah, que pena, a irmã se desviou. Ah, que pena, aquele adolescente nunca mais veio. Jesus está falando assim, fortaleça o que resta. Ele está dizendo para a gente ir atrás daqueles que estão se perdendo, daqueles que estão morrendo. É responsabilidade nossa. Se você acha que você é firme, então ajude alguém que você julga que não é firme. Se você está vendo que você não está tão firme, peça ajuda para alguém que você julga que é um pouco mais firme do que você. É responsabilidade nossa como comunidade cuidar uns dos outros. Jesus está falando isso aqui. Fortaleça o que resta, não deixa todo mundo ficar ruim. Vão se alimentando uns aos outros, vão se fortalecendo. Ele fala isso, além de, esteja atento, fortaleça o que resta. Outra, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Ou seja, o que a igreja recebeu e ouviu? A palavra. Jesus está falando aqui, lembre-se da palavra pura e simples. Lembre-se de falar mais sobre ela, de pregar sobre a palavra. A igreja, o púlpito tem que pregar a palavra. Muito menos outros assuntos gerais ou outros livros que não sejam a palavra. É a palavra que nos sustenta. Quanto mais nós nos afastamos da palavra, da leitura diária da palavra, mais vulneráveis a gente fica, mais suscetíveis à queda a gente fica. Isso parece chover no molhado, mas é algo que facilmente a gente cai nisso. Facilmente a gente deixa de ler a Bíblia todo dia. Isso é aquela coisinha, aquela coisa que devagarinho vai nos tomando, e quando a gente vê, a gente faz tempo que eu não leio a Bíblia, né? Deixa eu ir para a igreja, então, domingo, para a gente ler a Bíblia junto. Não é assim, a gente tem que ler a Bíblia todo dia. A palavra é nosso alimento, os nossos caminhos são iluminados pela palavra. No Salmo 119, 105 fala isso. Jesus então falou, esteja atento, fortaleça o que resta, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Ele fala também, obedeça. Também não é simplesmente sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. A própria palavra nos exorta a sermos praticantes do que a gente tem aprendido. Colocar em prática constante, todo dia. Eu penso que o nosso vocabulário tem que mudar, inclusive. Cada vez que a gente lê bastante, nosso vocabulário vai se enriquecendo. Se você lê muito a Bíblia, bastante a Bíblia, o seu vocabulário vai ser bíblico, sabia? Então, o que vai acontecer? Aparecer uma situação, uma conversa, o que vai vir na tua mente? Um versículo, para você ajudar alguém. Vai vir um texto, vai vir um conceito, um princípio bíblico, para você, então, aplicar numa situação, em qualquer situação. Isso só acontece se você lê bastante, diariamente. E essa, segundo pesquisas, é uma falha gravíssima da igreja nos dias atuais e de vários anos anteriores. Eu não lembro das estatísticas em números, mas muita gente deixou de ler a Bíblia na igreja. Muitos crentes não leem a Bíblia em casa, leem só nos cultos. Isso é vulnerabilidade, é estar suscetível à queda, é estar querendo cair. Então, Jesus falou, fique atento, fortaleçam-se, lembra da palavra, obedeça a palavra. E outra, por fim, ele fala, arrependa-se. Abandone o mundanismo, reconheça e confesse o seu pecado. E se esforce para você não pecar mais. Então, se arrepender
é o processo, é você reconhecer que você errou, se humilhar diante de Deus e confessar diante do Senhor. E Ele responde, Ele perdoa quando a gente se confessa. Ele espera isso da gente, que nós nos arrependamos dessa vida dada ao mundanismo, ou vulnerável às coisas mundanas. A gente não consegue isso sozinho. E às vezes a gente fala isso, né? Eu estou muito fraco, eu não consigo. Pelas minhas forças não dá. Certíssimo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo que está em nós. Jesus é o próprio agente do avivamento, ou do reavivamento também. No versículo 1, ele fala que ele conhece o estado da sua igreja. Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece perfeitamente nosso estado, de cada um de nós, e da comunidade como um todo. Ele fala, eu conheço. Ele fala, eu conheço a Ibinai. Não precisa camuflar nada, não precisa enfeitar. Eu sei o que vocês são. Então, fala ali também nesse primeiro versículo que ele é o dono da igreja. Aquele que tem as 7 estrelas, isso é uma das formas de dizer que Jesus tem autoridade sobre a igreja. Falamos isso, vou repetir, ele é o noivo. E ele quer que a sua noiva esteja santa, pura, para quando chegar aquele dia. E ele nos exorta, ele nos consola, ele nos cura, ele nos restaura. É Jesus quem faz isso. Então a gente tem que sim avaliar a nossa condição como pessoa, como cristão, como igreja, e colocar diante de Deus, Senhor, e me mostra também, se tem alguma coisa que o Senhor não está gostando, que o Espírito Santo me mostre. Faz essa oração. E o Senhor Jesus responde, Ele responde. Jesus é Deus. Só Ele pode oferecer a plenitude do Espírito à igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo não vai cair nas armadilhas do Satanás. Não é? A fórmula é simples, mas é profunda. Nós temos que estar sempre cheios do Espírito Santo. Aí a gente não vai pecar. Quando a gente peca, certamente não é porque eu estava cheio do Espírito Santo. Quando eu peco, não é porque eu estava cheio, não. É porque eu dei alguma vazão, dei brecha. As muralhas foram comprometidas. Tinha mofo e o negócio abriu. O Pedrão sabe dessa coisa de mofo, de construção e de muralha. Gente, as nossas muralhas têm que ter fortalecidas com o enchimento do Espírito Santo. Como que a gente se enche do Espírito Santo? Está escrito também na Bíblia. Enchei-vos do Espírito. Como? Com as suas conversas, como que é, Rosa? Lendo a palavra, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais, falando da palavra. Falando qualquer besteira, a gente não está se enchendo do Espírito Santo. Falando piadas, e gente, falar a verdade, eu gosto de contar piada, dessas bem fracas, bem ruim, né? Aquelas que é bem sem graça. Mas isso é que ninguém ri, só eu. Que às vezes é gostoso, só que isso é só... Era bom fazer isso só se a gente já estivesse bem cheio do Espírito Santo, porque aí a gente tem lugar para contar uma. O ideal é a gente não gastar tempo, muito tempo e esforço com essas coisas. Né? E tão fácil a gente se encher dessas porcarias hoje em dia. A gente abre o Instagram, parece que eu abro o Instagram, já aparece o alarme, você já está há 40 minutos, eu coloquei lá, alarme de 40 minutos por dia no Instagram. Mas parece que passa assim, aí às vezes eu ignoro aquele alarme.
E aí fico vendo aqueles vídeos de memes e piadinhas que me enchem de porcaria. É vulnerabilidade, estou suscetível a piorar meu estado, a ficar pior do que eu já fui. É com Jesus que nós vamos nos reavivar. Ele é o agente do reavivamento. E com ele vem as bênçãos. E nós vamos já indo para o final, gente. As bênçãos do reavivamento, também está lá no versículo 5. Que ele fala quais são as principais bênçãos do reavivamento. Quando a gente, então, passou por esse processo de avaliar a nossa vida, olhar onde a gente está errando, reconhecer o erro, confessar diante de Deus, e então nós somos perdoados, e nós então mudamos de atitude, começamos a obedecer a palavra, nós vamos então ter uma vida na terra que agrada a Deus. A princípio nós vamos ter uma vida aqui na terra que agrada a Deus. Isso é o começo desse reavivamento. Começa aqui nessa terra. Nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. E nós vamos, então, vivendo assim, ter a glória futura. Esquecer aquela glória do passado. Ou usar, ou continuar o que nós estamos recebendo. E não deixar morrer, para que no futuro essa mesma glória de hoje, ela seja viva ainda. Não como aquela glória que passou e morreu. Não como a fama lá que Sardes tinha, de ser uma igreja super top aos olhos dos homens, mas para Deus era ruim. Não, que a fama da Ibinai de ser uma igreja missionária seja verdade hoje. Como é que a gente faz? Já foi, então, já perdemos essa fama? Não, alimenta essa fama. Alimenta isso. Você é conhecido por ser membro de uma igreja missionária? Faz isso ser verdade na sua vida. Você tem fama de que é membro de uma igreja que lê muito e estuda muito a palavra? Faz isso ser verdade na sua vida. Nós temos um ótimo ambiente. Que o ambiente ótimo comece na sua casa, na sua vida, e aqui, então, ele se complete. Não deixa que isso venha morrer, aquela fama do passado morra. Lá em Sardes, muitos tinham se contaminado pelo pecado. E o versículo 5 fala que as suas vestes estavam impuras. É interessante isso também, porque Sardes, eu não falei isso no começo, sobre a cidade, era uma cidade também reconhecida por produção de lã. Lã para fazer roupas e tal, né? Eles deveriam, claro, tosquiar as ovelhas e faziam o beneficiamento lá da lã e para fazer roupas. Então, quando Jesus fala que as suas vestes estavam impuras, também isso caiu, acho que direto na mente deles, falando, a gente faz lã branquinha, a gente entende quando Jesus fala que a nossa lã está manchada. Por isso que ele usou esse termo de vestes impuras. Então, eles necessitavam de uma vida de busca pela santificação. E é o que nós necessitamos hoje também. A busca pela santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está escrito lá em Hebreus 12, 14. E para a gente concluir, então, e relembrar um pouquinho, ter apenas uma boa reputação ou uma boa fama não é o suficiente. O nosso Senhor vê como nós andamos, Ele sabe o que nós pensamos,
e o que falamos. Até antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele sonda o nosso coração e nos conhece por dentro. Sabe como nós somos. A gente canta isso, né? Bastante. Então eu quero desafiar a nós todos, que nós devemos pedir a Deus que transforme o nosso coração de novo, para que nós sejamos mais parecidos com Ele, que o nosso coração seja mais parecido com o coração de Deus, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir a vontade do nosso Pai. Peça a Ele que te ensine a amar e perdoar de verdade. Peça a Ele que te encha do Espírito Santo e endireite os seus caminhos. Peça ao Pai um novo coração. E Ele, o Pai bondoso que Ele é, Ele vai te dar. Se você puder ficar de pé, a gente vai orar e depois vamos cantar para a gente encerrar. Fazendo assim, você dificilmente vai cair, cumprindo isso, o que Jesus falou para a igreja de Sardes e fala para nós hoje. Dificilmente você vai cair, se você buscar na palavra um coração como o do Pai, buscar fechar todas as brechas que tem na sua vida, buscar ficar longe do mundo, mais próximo de Deus, inserido no mundo, porque a gente está no mundo, mas fazendo diferença, sendo luz e sal no mundo, e não uma igreja irrelevante, mas gente que representa Deus na sociedade, na comunidade onde a gente vive, e assim, dificilmente nós vamos cair. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração e de ouvirmos a palavra também. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado a nós através dessas cartas que o Senhor escreveu para aquelas igrejas e que ainda servem para a gente hoje, para a gente se posicionar novamente, para a gente se arrepender, para a gente se analisar como nós estamos vivendo. Ó Deus, por favor, perdoa nossos pecados, Pai. Nos perdoa porque nós temos caído muitas vezes. E nos levanta de novo, Pai. Reaviva a nossa vida. Reaviva os nossos relacionamentos. Especialmente o nosso relacionamento contigo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa chance, ainda enquanto nós temos vida, de nos reerguermos, Pai. Obrigado porque o Espírito Santo faz isso, nos dá a vida de volta, Pai. E que nós sejamos fortes, assim, ajudando uns aos outros. Se a gente estiver fraco, nós tenhamos coragem de pedir ajuda. Se nós estivermos vendo alguém precisando, Pai, que tenhamos também a ousadia de ir lá e oferecer ajuda. Não nos deixe cair nas tentações, Pai, mas livra-nos de todo mal. E que o Teu nome seja engrandecido, Pai, na nossa vida, que o nosso coração realmente seja parecido com o Teu. E o Teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus. Amém.